Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Depende do momento que a pessoa for assistir depois, que não está presente nesse momento aqui conosco, né? Nós somos o grupo de pesquisa Frones, Jurisdição e Humanidades, vinculado ao PPGD da UFSM, e a gente tem alguns momentos de estudo, de reflexão, né? E este momento é o momento que foi intitulado de Beta Perpétuo, né? Que é escolhido um livro, geralmente a professora coordenadora, a professora Ângela, que indica um livro, e a partir desse livro, todos os componentes do grupo de pesquisa fazem a leitura, e a partir daí, de forma fragmentada, fazem a apresentação. Né? Neste momento, a gente está estudando, lendo, refletindo sobre o livro Terra Arrasada, de Jonathan Crary. É um livro bem interessante. A gente está como eu comentei, que é de forma fragmentada, a gente está no terceiro e último capítulo da discussão e debate, né? Então, a gente já tem 3 vídeos anteriores que falam sobre o primeiro capítulo, o segundo, e este capítulo é para finalizar, né, esse momento de beta perpétuo. Então, hoje, quem vai falar desses capítulos é os pesquisadores Jean e Bruna, né? Eles vão começar a expor para nós as reflexões que eles extraíram desse momento, desse terceiro capítulo, e a partir daí a gente abre para debate e nós mesmos do grupo aqui, né, conversamos e contribuímos e acrescentamos alguma coisa. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Jean e para a Bruna. Não sei como eles se organizaram para começar, mas fique à vontade, tá bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, dando Bom continuidade ao nosso dia. terceiro capítulo, a gente acertou, eu e a Bruna, de fazer uma apresentação de forma mais dialogada. Então, ela vai dar início às posições dela e a gente vai complementando, né, dentro do possível, o raciocínio que nós formamos dentro desse terceiro capítulo, que complementa toda essa atividade que nós realizamos até o momento. Então, passo a palavra à Bruna para ela dar início à nossa atividade. Cumprimento a todos aqui na sala e quem estará assistindo posteriormente. Me chamo Bruna, né? Bruna Prado, e vamos tratar do capítulo 3 da Terra Arrasada. Eu gosto muito de falar o subtítulo e trazer algumas frases que o próprio autor traz, porque ela de fato nos dá uma prévia sobre o que vai tratar o capítulo. E o Terra Arrasada, de Jonathan, que ele vem nos trazendo uma discussão sobre além da era digital, né? Nesse mundo pós-capitalista. No início do capítulo 3, ele já nos traz uma frase de Alexander falando que nesta sociedade que se desintegra, a esfera pública e a esfera da intimidade atrofiam lado a lado. E esta frase, ela resumiu bastante esse capítulo 3 que é trazido por ele. Por quê? Ele traz como um desastre essa incompatibilidade entre as operações online e todas as outras pessoais do ser humano, seja amizade, amor, compartilhamento de dúvida e dor. Ele nos traz um sentimento de que e uma reflexão sobre estamos caminhando para discussões que foram menosprezadas, utilizando esse termo, e já que iniciaram uma discussão anteriormente por vários pesquisadores e autores que ele traz durante esse capítulo. Ele nos remete a uma ideia de pós-revolução, de todos os meios que a comunidade em si ela tentou se reunir para buscar discutir ou lutar por interesses, e essa reunião que estamos fazendo diante de uma telecomunicação nessa era digital. E nos questiona muito sobre esse estar junto, mas não estar. Essa comunicação, essa interligação entre absurda que hoje a comunicação e a tecnologia nos traz, mas até que ponto realmente estamos nos reunindo, estamos nos tornando uma comunidade. Ele traz esse questionamento o tempo inteiro. Quando ele debate que nas revoluções os operários eles se reuniam em uma comunidade para discutir e lutar por interesses, ele questiona
como a tecnologia nos prende a meios digitais e o que estamos fazendo com relação a ela. Realmente é uma reunião, estamos interligados? E o porquê que ele traz isso? Ele traz, durante esse estudo do capítulo 3, a percepção de como estão sendo estudados a todo tempo. Seja pela... Deu início, né, à questão da nossa digital, da biometria, hoje do reconhecimento facial, sobre a intimidade humana, sobre como somos estudados como indivíduos e como esse estudo nos captura para esse meio digital como de uma forma tendenciosa. Temos a sensação de estarmos interligados, reunidos, uma sensação de liberdade, porém, será que não estamos sendo induzidos a fazer exatamente o que querem que seja feito? Através de um estudo e coleta de dados? É muito interessante como ele consegue abranger várias áreas, principalmente de um estudo mais voltado para uma ciência biológica, sobre a captação do interesse através da nossa retina. Alguém já se questionou com relação à coleta de dados que é feita a todo momento nosso através desse meio tecnológico e o quanto se ganha com a coleta de dados? Porque ele traz, principalmente na parte da visão e o estudo sobre a retina, que hoje se consegue, através do olhar, a câmera, o celular, o computador, identificar e fazer uma coleta de dados daquilo que interessa a pessoa ou que desperta o interesse de imediato. E isso, posteriormente, através principalmente de redes sociais, a gente conseguiria ter acesso àquelas informações que, através daquela coleta de dados, eles entendem que é interessante para a gente, até no fornecimento induzido, que no livro anterior, né, a gente estudou sobre a parte dessas tribos e estar conectado em tribos ao mesmo tempo e de diversas formas. Parece um pouco confuso, mas é porque foge um pouco da nossa área de direito, mas volta quando a gente trata de que essa coleta de dados, esse estudo individual, essa invasão sobre essa pesquisa de coleta sobre nós como os indivíduos, de nos induzir já a ter acesso àquelas informações, aqueles pensamentos, aqueles diálogos. Não é um meio invasivo, não é algo ético e privado a ser estudado, porque quando eles têm essas coletas de dados e estamos em uma comunidade em que temos a sensação de uma hiperconectividade, de acesso a tudo, e ao mesmo tempo não estamos tendo acesso a tudo, estamos tendo acesso ao que querem que a gente tenha acesso. A gente deixa de produzir diálogos e emoções e todo o aparato mais humano para estar seguindo aquilo que está sendo nos oferecido de forma induzida. Eu vou dar uma pausa para abrir um pouco para o Jean complementar, porque quando eu for trazer do final é mais de uma parte mais bem reflexiva e voltada à comparação para o que eu acho que é mais palpável de entender hoje com a nossa realidade. Perfeito, Bruna. Então, complementando as falas que a Bruna já iniciou, é justamente nessa linha de raciocínio, de pensamento, né, que o autor traz. O próprio título do livro já nos faz essa reflexão, né, de terra arrasada, além da era digital. Então, ele abre o capítulo justamente com uma ideia de complexo internético, né, que ele denomina de complexo internético, no qual estamos todos, né, inseridos. E cada vez mais esse complexo toma conta da nossa vida, né, da nossa realidade, enquanto tanto realidade mundo, né, real, como realidade mundo virtual. Então ele demonstra, né, essa preocupação que ele tem, na verdade, né, o próprio nome ele fala em terra arrasada. Acho que a Ju comentou no último
último encontro, ou no penúltimo, em relação a uma entrevista, também verifiquei uma entrevista que ele realizou, que perguntam para ele se realmente ele acha que não teríamos mais solução, né, que não teria mais uma solução. Ele diz que a ideia não seria essa, né, que seria refletir, sobretudo, no que nos encontramos hoje enquanto sociedade, né, enquanto a gente, principalmente no mundo digital. Então, ele traz algumas situações ali, né, crítico ferrenho também de diversas situações que o capitalismo nos traz, né, ele expõe que cada vez mais demanda uma energia nossa, né, uma atenção, e a gente entra dentro daquele princípio, daquela ideia da economia da atenção, onde esses aplicativos, né, principalmente digitais, eles trabalham, né, de forma geral, ao momento inteiro, captando nossa atenção, né. A Bruna comentou muito bem ali em relação ao reconhecimento ocular que ele traz, né, ele traz um termo muito interessante, e essas reflexões o tempo inteiro nos remetem, né, a momentos, ao momento que eu ia lendo o livro, eu me via realizando algumas atividades e por vezes imerso nesse mundo, né, e a gente às vezes sem raciocinar, né, não há há uma imersão no mundo digital, né, a gente tem o momento inteiro esse contato com inúmeras pessoas, mas ao mesmo tempo não há um raciocínio, uma contemplação do que a gente realmente está realizando, né? Isso é preocupante, né? Uma das situações que mais me trouxeram aflição, justamente porque a gente se pega o momento inteiro conduzindo, realizando atividades no mundo digital e, por vezes, atividades mecânicas, né? Ou nem mecânicas, mas não apenas seguindo um fluxo no qual nós não tiramos ali um raciocínio, um aprendizado, enfim, refletimos sobre o que está acontecendo ali dentro, e ele traz toda essa preocupação dele, né? Dentro desse sentido, então, justamente, como a Bruna já comentou muito bem, ele trata sobre as interações humanas, né? À medida que nós estamos aqui, até um paradoxo, né? Às vezes a gente precisa utilizar os meios digitais para se conectar, mas, ao mesmo tempo, nós perdemos, né, essa conexão humana, de estarmos próximos, de estarmos juntos, né? E ele traz muito a situação do olhar, do contato, são pontos que ele aborda bastante, né, que nós estamos perdendo cada vez mais, né? Que é esse momento de contemplação, de estar com o outro, né? Que a gente acaba estando imerso nesse mundo e perdemos, então, essa conexão e essa ideia de comunidade, né? Enquanto comunidade. Cada vez mais nos tornamos indivíduos, com a redundância da palavra, individuais, né? Apesar da internet que ela veio, e aí vira novamente um paradoxo, veio para nos conectar, para nos aproximar, e ao mesmo tempo hoje ela nos afasta, né? Afasta de ideias, afasta de pessoas que pensam diferente às vezes da gente, e isso é um outro paradoxo aí que é de se analisar, de se pensar, né, de toda essa reflexão que ele traz. Outro ponto importante que ele aborda também, ele até cita um outro autor, ele denomina lá de princípio do desempenho. Então, eu achei interessante também, é outro ponto que ele trata sobre o quanto nós estamos nessa imersão toda entre tecnologia, né, a impossibilidade técnica do ser humano ser autônomo, né? Então, o que seria, basicamente, né? O tempo todo a gente está realizando atividades ali que não necessariamente gostaríamos de realizar. E, por vezes, essas atividades, de uma sequência do que a gente analisa, do que verifica daquele comportamento digital, né? Voltamos novamente à situação da falta de reflexão, porque à medida que nós estamos sendo inúmeras informações, né, jogadas ao momento inteiro para nós, naquela tela, naquelas informações, nós não temos um momento reflexivo, né, de pensar se realmente aquela informação é correta, se daquele viés, aquela atividade que está sendo realizada é a atividade que eu gostaria de realizar, né? A gente entra dentro de uma situação bem complexa, né? Outro ponto importante, né? Ele trata, então, dentro dessa ideia de colonização da consciência, né? Bem complementando o que eu já vinha dizendo, homogeneização da experiência e anestesia dos sentidos.
né? Então, esses 3 pontos importantes ali que complementam justamente essa primeira parte do trabalho, né? A Bruna já havia comentado também a situação ali ele traz um contexto histórico sobre audiências públicas, né? Foram realizadas, e novamente ele remete a essa situação do face a face, da tomada de decisão direta, do confronto, onde verificamos ali que as pessoas exercem uma democracia direta, onde elas expõem os seus pensamentos. Acho que o Jean travou. Vamos esperar se ele volta um pouquinho. Opa, acho que deu uma travada. Tua internet deu uma travadinha. Voltou? Agora voltou. Uhum. Tá. Funcionando bem agora. Tá, perfeito. Então, ele remete novamente a essas interações, né? Essa primeira parte, digamos assim, ele volta justamente para essa ideia da interação, do contato, dessa parte humana, do presencial, né? Então, ele trata bastante também nessa situação aí de interações. Bruna, não sei se você quer complementar alguma outra parte. Eu tenho mais alguns pontos, mas eu acho que fica mais voltado para a etapa final aí da nossa apresentação. Isso, pontuando, gente, eu gosto muito de me apegar a alguns termos que o autor traz, não são complexos, por exemplo, como a perda do encontro. E gosto também de jogar bastante na nossa realidade. Estamos tendo um encontro agora, possibilitado pela tecnologia, e é um ponto positivo, correto? Mas não, eu acredito e tenho tido como uma compreensão de que não é exatamente esse tipo de encontro que ele nos traz. É aquela sensação de conhecer o outro e estar conectado com o outro como se o visse todos os dias, como se dialogasse com ele todos os dias, mas você acaba passando meses, dias e até anos sem ver pessoalmente a outra pessoa e se sentindo íntima, próxima e com esse acesso. A questão do... Tá tudo normal, não tá? É que tinha desaparecido aqui. Essa questão do desencontro é que temos uma sensação de uma ampliação desse espaço público, mas também é apenas uma sensação, porque não estamos, de fato, lidando com vontades nossas. Quando jogamos, uma colega minha, me trouxe um questionamento, né, na verdade, sobre famosos que têm filhos e que não é a exposição da criança, mas lidar com uma criança desde o seu nascimento com telas. Então, para ela, o que seria bom dia, gente, bom dia, pessoal? Quem são essas outras pessoas que estariam atrás daquilo ali? Como o autor traz, ele traz como se a gente deixasse mesmo essa parte humana de lado e um questionamento sobre as nossas vontades. De verdade, né? Porque estamos sendo induzidos para aquilo que nos chama mais a atenção, poderia ser daquele interesse no momento. Essa questão sobre o que nos são oferecidos na internet é outro ponto que eu estava discutindo com meu pai, quando ele vem trazer sobre política comigo. E os meios digitais, eles tendem a nos oferecer informações, sejam verdadeiras ou não, daquilo que a gente já tem uma tendência a acreditar. Então, a gente recebe a informação e também não se preocupa em procurar, seja pela correria dos nossos dias, os dias continuam com 24 horas, mas com a sensação de que passa voando porque estamos fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo e apenas recebendo as informações e aquelas que são destinadas para a gente receber. E o autor, o Jonathan, ele nos traz essa danificação desse tecido interno que é o inter-humano, né? Porque estamos cada vez menos capazes de manter um diálogo e debates voltados a críticas sociais, ou então a lutas por minorias, seja por violência sexual, um desastre ambiental, um terror econômico. Por quê?
eu não sei se vocês perceberam, a gente consegue movimentar muito a Twitter, rede social, mas poucas coisas conseguimos de fato fazer na realidade. A gente não tem tempo para ir ali, se reunir todos numa rua e lutar por direitos, como o autor ele remete a essa época de revolução, das pessoas se juntarem, se unirem, ir atrás daquilo ali, entendeu? Porque eles buscavam todos os meios, de acordo com a própria vontade, de pesquisar e ir atrás daquele foco. Hoje não, temos um acontecimento e vamos dizer, eu acho raso a sensação de como elevamos a um pico muito alto a importância dessa coisa, desse ponto, daquele momento que temos toda uma comunidade social discutindo em rede, porém, ao mesmo tempo, como ela se enfraquece, é tudo muito efêmero. Hoje, todos estão sofrendo por algo que está acontecendo a nível mundial ou a nível municipal, estadual ou do país mesmo, mas no outro dia é como se isso aqui não existisse. Vamos para o próximo e a gente vai perdendo essa capacidade, sabe, de estar lutando por aqueles interesses. E quem ou o que, ou exatamente o que estaria por trás desse mundo pós-capitalista, porque é um capitalismo ligado quando a gente trata desse meio digital, até porque nos oferece aquilo que querem que a gente tenha acesso. Mas um outro questionamento, não temos a escolha de ter acesso, não temos a disposição de poder pesquisar hoje com o que a internet nos oferece em diversas áreas. Se a gente for olhar, hoje temos poucas, eu acredito, né, inovações diante de tantas ferramentas que temos em comparação ao pessoal de antigamente que criava as coisas, entendeu? Hoje poderíamos ter uma vasta categoria assim, de pesquisadores, de cientistas, de pessoas que estão criando de fato algo. Mas não, temos um monopólio de atualização de softwares, de computador, de celular, só naquele pequeno grupo que está inovando e conduzindo todo o resto da população. Mas todo o resto da população não está tendo mais acesso, bem mais acesso do que todo mundo antigamente. Então, é um questionamento que o autor nos traz, dá uma sensação de tipo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tem dias que eu paro e também penso isso com relação a redes, né? A primeira coisa que a gente pega, as informações que a gente recebe logo de início no dia, como a gente lida com tudo isso, e por que não está pesquisando ou buscando ou lutando por interesses meus mesmos, não instigados e trazidos como se a gente seguisse uma linha ou uma determinada comunidade. Perfeito, Bruna. Durante a tua fala, fui me recordando alguns outros pontos importantes também. Ele traz que hoje, né, nada escapa de ser monetizado. Ele dedica um tempo importante do livro ali, um espaço importante do livro para tratar sobre reconhecimento ocular. E dentro desse trecho do livro, a gente analisa alguns pontos que a gente fica reflexivo depois, que é justamente, né, ele traz ali uma situação do design de experiência do usuário. Né? Hoje existe uma profissão específica que trabalha com isso. Então, onde nós navegamos na internet, né, é possível nos questionarmos, né? Realmente estamos, naquele termo, surfando na internet, né? Ou apenas estamos sendo direcionados para aquilo que grandes corporações, enfim, que aquela máquina pretende, né? Então, tem até um trecho interessante, né, que ele cita um outro autor, que ele fala o seguinte, né, William James, no livro de Princípios da Psicologia, né? Experiência é aquilo a que eu aceito me dedicar, né? E o design de experiência, que é essa nova profissão, por outro lado, vê uma perversão dessa máxima para a experiência é aquilo a que nós dizemos que você deve se dedicar. Então, isso aí me impactou bastante, porque a gente volta novamente aquela ideia de reflexão, né? Se realmente, quando estamos na internet ali, estamos nós mesmos, enquanto pessoas, refletindo sobre o que estamos analisando, sobre o que estamos lendo, ou estamos sendo direcionados
a pensar de determinada forma, a ter uma experiência cada vez, tem um termo que ele utiliza, que é sem fricção, ou seja, sem reflexão, sem a consciência, né, exata do que estamos realizando naquele mundo, né? E aí ele trata totalmente dessas ideias de respostas visuais pré-determinadas, né, otimizadas, que cada vez mais perdemos, então, por isso, o nosso agir humano, né? Cada vez mais temos respostas ali automatizadas, tratamos diretamente com chats, enfim, situações automatizadas que agilizam e facilitam, mas, ao mesmo tempo, nós perdemos, né, essa experiência e esse contato com o outro, né, e essa calma, digamos, essa tranquilidade de agir com outro ser humano, né? Então, isso tudo acaba linkando uma coisa na outra e nos tornando pessoas menos pacientes com outras pessoas, né? E aí volta novamente aquela situação do lado humano que ele diz, né, da comunidade, da experiência compartilhada, né? O quanto é importante nos dedicarmos a esse contato, a termos essa paciência, a entendermos que somos seres humanos e precisamos refletir e não somente seguir uma pré-determinação, uma rota que por vezes não condiz com o que nós queremos, né? Isso de forma enquanto comunidade, enquanto sociedade, né? Outro ponto importante que justamente ele trata dentro daquele reconhecimento facial, ele traz inúmeras críticas, enfim, a própria crítica que ele já é um autor bastante contundente em relação ao capitalismo, toda a situação de monetização. Então ele fala que, ao mesmo tempo que nós estamos, seria um trabalho informal, o autor cita, né, esse tempo que nós passamos em frente à tela, onde né, realizamos ali diversas operações, e que elas estão sendo monetizadas o tempo inteiro, né? E aí ele trata até ali com um termo seria de certa forma um trabalho informal, né? Onde as redes sociais, eu falo redes sociais, mas enfim, aquele complexo, ele denomina de complexo internético, né? A gente não se atê somente às redes sociais, mas o tempo inteiro tudo é monetizado, né? E essa situação a gente evolui um pouco no pensamento, imagina, né? Hoje a gente já tem reconhecimento cada vez mais de identificação, né, de conhecimento da pessoa. Né? Mas conhecimento para quê? Para quais fins esse conhecimento? Conhecimento para fins de monetização. Então, dentro da ideia do reconhecimento ocular, que ele trata bastante, reconhecimento da íris, ele fala sobre esses pontos, né, de que estudos que houveram sobre a economia da atenção, enfim, e o nosso olhar, né? Que as telas estão cada vez mais preparadas, enfim, os mecanismos para que a gente não desvie o olhar, né? Que a gente seja direcionado e que não desvie o olhar, que fixe naquilo que está sendo apresentado para a gente. Ou seja, e o sem fricção, que é justamente sem reflexão, é justamente na ideia de direcionar o nosso pensamento, né? Ou então de não pensar, que seria o melhor, né? Apenas seguir o fluxo, seguir o que está sendo determinado, o que está sendo apresentado para nós, né? Isso me tornou, assim, parei em diversos momentos para refletir e ver o quanto a gente realmente está imerso nisso. E a dificuldade de a gente sair dessa posição, né? E de refletir. Por vezes a gente perde inúmeros momentos naquela atividade ali, e com coisas, né? Informações sendo apresentadas e não necessariamente informações que a gente acha que está. Por vezes, não, estou navegando, estou verificando, analisando questões, informações. Mas, na verdade, são informações que, né, o aplicativo, enfim, aquele complexo internet que está sendo jogando aquelas informações à medida de interesse, né? Ele até fala ali interesses de corporações, interesses de instituições, enfim. A gente pode até adentrar um pouco mais nessas questões mais específicas, né? Ele fala também sobre a questão do reconhecimento facial, né? Voltando novamente para toda uma ideia de crédito social e de conhecimento da pessoa, né? E esse conhecimento propriamente não é um conhecimento sobre um conhecimento humano, seria um conhecimento para justamente monetizar essas ideias, né? Enfim, posso seguir aquela ideia pré-determinada, né? Ele fala que
Em outro ponto, sobre situação de computação afetiva, né? Ele critica bastante, né, quem diz no sentido de que as máquinas estão cada vez mais humanas. Ele critica, ele diz, mas que humanos, né? Que humanos estão se referindo? Talvez, num ponto de reflexão aí, tá, meu, né? Talvez nós estamos tornando mais mecanizados, mais em sentido de mais próximos nós humanos, né? Enquanto não refletimos, nos tornamos mais próximos da máquina do que propriamente a máquina próxima do ser humano, né? Então, essa é uma outra reflexão interessante de ser observada, né? Bruna, não sei se tinha mais algum ponto. Então, gente, o autor ele traz isso como uma desapossação e instrumentalização do nosso rosto, da nossa voz, do nosso olhar, né? Essa perca ou uma invasão privada nossa de cada indivíduo. Ele traz o termo pós-capitalista, mas mesmo assim trazendo ele, que ainda é uma realidade muito forte nossa. E se vocês perceberem, na era da televisão, do rádio, que ainda assim se utilizava, por exemplo, outros meios digitais, até de voz, de robô, essas coisas, tínhamos acessos, e ainda temos, né? Acesso à informação, divulgação, publicidade, que nos induz, por exemplo, a consumir, porém, a gente tinha ainda a escolha. Traz aquela sensação de necessidade, mas ainda tínhamos a escolha, porque estaríamos escolhendo aquilo que também poderia estar chegando até nós, de certa forma. Hoje é muito mais emergente, porque ele ainda traz no final do livro que está se estudando a questão da captação da voz do ser humano em pontos de se a pessoa está de bom humor, se está triste, se está alegre, para nos oferecer aquilo que naquele momento a gente nem teria escolha de saber ou escolher se é aquilo que eu quero ou aquilo que para mim é bom. Não, porque quando ele faz essa captação de dados, e, vamos dizer, trata esses dados como mercadoria, porque é isso que acontece, principalmente em tráfego pago ou através de escolhas de influencers para tal marca, é porque eles sabem aquilo que estamos mais predispostos a aceitar com facilidade, sem discutir, de vontades, né? E claro, como todo ser humano, é bem mais fácil a gente lidar com coisas prazerosas do que com coisas que nos vão dar trabalho, né? Então, se temos acesso àquilo que vai nos induzir, de certa forma, e temos a tendência através dessa captação, por que não? Por que não trazer isso como mercadoria? Mas até que ponto poderiam invadir, porque trata-se de uma invasão? E ter todo esse controle sobre cada indivíduo. A questão é, a gente não deveria discutir sobre isso, sobre... Não está tendo aqui uma invasão do eu como humano, de certa forma, está lidando com escolhas minhas. Outra coisa que o autor traz é porque estamos cercados de mal supérfluos. A gente consegue sofrer ao extremo por coisas que, de certa forma, é supérfluo. A gente consegue, como eu trouxe anteriormente, a questão de lidar com problemas que acontecem como explosão hoje, mas amanhã não é mais problema. Então, hoje é como se todo mundo estivesse lidando em uma comunidade em conjunto, mas, no fundo, não é uma coisa bem objetiva, já que tudo torna-se tão efêmero. Mas acredito também, até como o outro livro que a gente leu, que eu também sou apaixonada, de Yuki Rui, essa questão do tratar hoje o ser humano muito mais como uma mercadoria, principalmente nessa coleta de dados. E se perceberem, tudo é adaptável. Hoje até os meios, por exemplo, televisões, rádios, elas estão se adaptando porque elas perderam um pouco do foco, né? Principalmente com esse acesso às redes sociais, elas se adaptam a trazer essa publicidade através desse meio.
Então, estamos numa constante evolução, o capitalismo ele está inserido nesse meio o tempo todo, e nós, como da área de direito, não podemos e nem devemos parar de estar analisando com relação a mais palpável, voltado para o jurídico, né? Sobre essa questão da privacidade, dos direitos, dessa invasão, dessa coleta, e também estamos adaptando a essa mudança, né? Minha fala, eu finalizo agora, eu não sei se o colega Jean vai ter um fechamento, mas eu queria trazer bastante mais essa questão, né? Esse questionamento. O autor, ele, durante esse capítulo, ele nos faz até perceber, nossa, isso aqui realmente está tratando de direito ou de outras ciências, ou até mesmo ele está falando, você sente como se ele estivesse falando com você aqui, ó, o que você está fazendo todo dia. Você sabe mesmo que se é você mesmo que está escolhendo aquilo, você não está sendo induzido? Vamos parar um pouco. A gente vai passar quanto tempo da nossa vida sendo conduzido? Ou quanto tempo você está perdendo sendo conduzido? Como é que você está lidando hoje com essa questão, né? E assim eu finalizo minha fala. Perfeito, Bruno. Só complementando, então, finalizando já, chegando ao nosso final aí da nossa exposição. Então, basicamente isso, resumindo, né, alguns fatores principais que analisamos aí durante essa exposição. O autor traz, em termos ali de conclusão, novamente, esse sinal da perda do encontro, né, desse presencial, desse contato humano, e eu imagino, né, um pouco nessa situação onde estamos perdendo a nossa humanidade enquanto seres que pensam, que sentem emoções, que analisam, tenham um cuidado com a outra pessoa. Então, ele relata ali, né, usa termos trocas online amnésicas, né, e quase automatizadas. E a gente volta novamente àquela reflexão das atividades que a gente realiza no dia a dia. Por vezes, hoje, né, temos que entrar em contato, às vezes, com alguma empresa, com algum site. Geralmente, a maioria das nossas interações são online. Hoje, a gente pode trazer também o chat GPT, que está conversando, perguntando, enfim, tirando informações de uma inteligência artificial, né, com respostas, às vezes, pré-ordenadas, programadas, enfim, a gente tem aquela ideia de acelerar, de ter uma agilidade, às vezes, na resposta. A gente pode linkar um pouco em relação à questão da jurisdição, né? A professora Ângela havia comentado, a gente fazer essa reflexão em cima dessas questões, se isso tudo é benéfico realmente para nós, enquanto sociedade, e se essa interação com os robôs, interação com a máquina, se ela não prejudica, né, e ele traz que prejudica, seria essa nossa aptidão ou paciência com as pessoas, como eu já havia comentado, né? Então, ao momento que nós temos respostas rápidas, pré-ordenadas, formatadas, o que isso impacta em nós, enquanto humanos? A gente pode linkar novamente as situações ali, por exemplo, de decisões automatizadas, né? Se isso é benéfico enquanto sociedade que a gente tem isso, ou é realmente só o ser humano consegue analisar a pessoa, né? E aí a gente pode novamente linkar as questões voltadas à área do direito, né? Ele novamente ele reforça, né, a nossa perda da possibilidade de escutar, de deparar de maneira tolerante, né, com um estranho, e que não tenha nada a oferecer, digamos assim, para nossos interesses pessoais. Então, novamente, ele aborda a questão do nosso contato, né, da nossa paciência enquanto seres, né, quando a gente começa a pensar nessas situações, né. E, por fim, ele termina, então, trazendo ali complementação. Ele fala em reformulação radical do pensamento, sobre quais as nossas reais necessidades, né, sobre a redescoberta dos nossos desejos, para além, né, desses anseios superficiais, digamos assim, que são o momento inteiro expostos para a gente, né. Ele fala, então, nessa escassez causada pelo capitalismo de terra arrasada, né, colocando em risco a sobrevivência de bilhões de pessoas e de outras formas de vida, né. Então, ele traz toda uma situação de necessidade de reorganizarmos bairros, reivindicarmos espaços abandonados, descobertas de novas ferramentas, materiais,
enfim, ampliação da economia de trocas, ele traz, então, novamente uma ideia de reformulação, de pensarmos, né, de como será essa era, digamos assim, pós-capitalismo, né? E no mais, acredito que sejam essas considerações. O Bruno já finalizou. Passo, então, a palavra aí ao Leonardo, a gente passar para uma, né, rodada de debates, enfim, de pensamentos aí complementares. Bom, eu agradeço a fala do Jean e da Bruna, né? Foi bastante importante a gente ouvir vocês, porque a gente faz a leitura também do capítulo e acaba que a gente absorve algumas coisas e outras a gente não absorve, né? Ou a gente não reflete. Então, a gente fazer essa troca, ela é bem importante. Esse capítulo, eu vou começar aqui, acho que a gente abre para debate agora, eu já começo falando, depois algum colega que já queira complementar, a gente vai fazendo essa troca. Tá? Muito obrigado mesmo por vocês contribuírem para nós, foi muito bom ouvir vocês. E eu vou aproveitar e vou pegar algumas coisas que vocês falaram, que eu também acabei grifando no texto aqui e eu percebi, né? Esse capítulo, ele cita bastante autores e eu marquei alguns que me chamou a atenção, que é o Boaventura de Souza Santos, Max Weber, entre outros, né, que ele acaba citando neste capítulo. E sobre essa coleta de dados, ela é muito interessante porque ele fala ele aborda algo que eu não tinha pensado antes, que é sobre o design, né? Ele fala em certo momento sobre o design, sobre o marketing que divulga esse material, né? Que divulga como esse marketing, como esse design, ele é importante para atrair o pessoal para a rede, né? Então, eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, um marketing design de jogos, né? Para atrair ali o adolescente ou a criança para o jogo. Como isso é impactante. E realmente, né? Se a gente pegar, por exemplo, um desenho ou um jogo, né, que é voltado para criança, ele é um design colorido, é algo que chama a atenção, né, que a criança às vezes ela nem está voltada para aquilo ali, mas quando passa em alguma tela, ela de imediato já desperta a atenção dela. E daí a gente sempre fala, né, eu falei algo e algo apareceu na tela do meu celular. Né? Então, a gente lendo esse livro, a gente percebe que tudo tem conexão, né? Por exemplo, essa leitura facial, né, que ele fala em certo momento ali na página, até grifei aqui também, na página 164, ele fala da expressão facial e ele fala de uma empresa de desenvolvimento de inteligência artificial que consegue identificar o tipo de sorriso, né? Se o sorriso ele é um sorriso debochado, se ele é um sorriso verdadeiro, e aí a empresa relata a seguinte situação, fala a seguinte frase, né, que a empresa, o objetivo da inteligência artificial e da pessoa humana, né, o objetivo é infundi-los de inteligência emocional e torná-los verdadeiramente sociais, né, quando está um avatar ou uma inteligência artificial, algo, né, tornar algo verdadeiramente social, né? Olha que eu achei bastante impactante isso. Aí me chamou a atenção um episódio que o Jean falou, que foi que as pessoas querem se tornar robóticos, né? Acho que foi assim. Aí eu pensei assim, mas a que ponto as pessoas realmente não querem, né? As pessoas já estão se comparando com uma inteligência artificial. Por exemplo, se a gente pegar, não é inteligência artificial, mas é, de certa forma, influenciado por isso, né? A gente estava debatendo esses dias sobre o Instagram, sobre como o Instagram influencia na vida diária das pessoas, né? Psicológica, mental, enfim. Né? Então, muitas vezes a gente está, como pessoa, a gente quer ser, né? Me despertou isso do nada, assim. Quem sabe algumas pessoas querem ser igual a uma inteligência artificial, já parou para pensar isso? Me despertou isso agora, não sei porquê. Mas eu acho que, de momento, é isso que eu gostaria de falar. Não sei se tem alguém que quer falar, contribuir de alguma forma. Opa, a Silvana levantou a mão também. Pode falar, Silvana. Bom dia. Tem alguém me precedendo na fala? Pode ficar à vontade, depois eu me posiciono.
Eu levantei a mão, mas acho que foi meio junto. Pode falar, depois eu falo. Vai, Matheus, por favor. Então eu vou lá. Não, é só para fazer um gancho, só para não perder com o que o Leonardo falou sobre essas questões de marketing, estéticas também desse site, desses jogos. Uma coisa que na hora me lembrou, eu estava escrevendo ali no chat, mas eu depois deixei para falar. Existem muitas empresas, muito norte-americanas, muito europeias também, que elas contratam pessoas, freelancers, para avaliar sites. Eu sei disso porque a minha irmã, quando ela estava precisando fazer uns bicos, assim, uns ganchos, ela fazia online isso, e ela fazia avaliações de site. Os sites passavam para elas o que a gente precisa ter para o consumidor apreciar o nosso site. A gente tem na nossa data de bases que eles gostam disso, disso e disso. A gente tem vários sites, a Samsung, Philco, várias empresas assim, multinacionais, contratavam serviços dessas empresas para ter uma avaliação desses sites. E aí tu fazia um checklist de tudo que tinha naquele site para ser intuitivo, para ser agradável, para ser chamativo, para dar ênfase no que queria dar ênfase, para daqui a pouco aparecer alguma coisa conforme o consumidor ia tocando. E normalmente pegam pessoas do sul global, pessoas que daqui a pouco eles pagam em dólar, pagam um valor pequeno para eles, só que para trabalhar 2 horas, 3 horas, tu ganha $60. Trabalhar com uma coisa $40. Então, realmente, acho que não é à toa. Da mesma forma que a gente fala que às vezes acontece uma apropriação em outras, o texto fala às vezes de que o capitalismo vai se apropriando. Eu acho que isso explica também algumas das angústias que a Bruna trouxe de como é que a gente às vezes não consegue questionar algumas questões, porque eu acho que ele vai se apropriando das relações sociais, vai se apropriando de diversas questões. Então, quando tu falou dessas questões de estética dos sites e coisa assim, eu acho que é totalmente o que eu acho que acontece, não é à toa, e eu acho que é totalmente intencional para fazer nós irmos atrás. E aí, quando nós estávamos falando também dessa questão de reconhecimento, na aula da professora Rosane, no primeiro semestre, que nós estávamos discutindo questões do gov.br, daquela questão de quando tu vira ouro, quando tu vira prata, ali no Gov, que tinha várias pessoas negras que não estavam sendo reconhecidas no reconhecimento facial. E aí estava dando nisso, eu não sei se chegou a ter algumas questões legislativas sobre isso, alguma questão judicial, mas várias pessoas estavam reclamando do site em que elas colocavam sua foto, colocavam seu reconhecimento e o site não reconhecia. E aí, de certa forma, era o site não reconhecendo pessoas negras e, consequentemente, o site agindo com preconceitos, agindo também com proposições próprias. Então, a gente tem também até essas questões, quando a gente vai questionar essas questões do reconhecimento. E aí tem um trecho, acho que é ali na página 177, que ele fala: nossas próprias capacidades para o reconhecimento do humano começam a falhar. Nós, tão dependentes desse reconhecimento da máquina, a gente começa a falhar com o nosso próprio reconhecimento. E eu interpretei isso como se fosse o reconhecimento do humano para com outro humano. E na hora me veio a interpretação, nós humanos interpretando, daqui a pouco sai uma notícia de uma pessoa presa, de uma pessoa de bem desses estereótipos que de imediato já começa a rechaçar, tipo, nossa, tu não consegue enxergar aquele outro como igual. Seja preso, a gente começa a naturalizar a existência, principalmente agora pós-pandemia, de pessoas na rua, de pessoas passando fome, de pessoas com necessidade, e a gente naturaliza. E eu acho que essa naturalização é uma forma da gente gradativamente ir com essa, a gente gradativamente naturalizando essas situações que são chocantes, que são evidentemente erradas, mas naturalizamos justamente porque eu acho que faz parte desse projeto de apropriação aos poucos. Né? Eu costumo pensar, e não sei se estou muito viajando, que não é uma apropriação de imediato, chega, apropria, estamos aqui, alguma coisa assim, é gradativo. A gente começa a naturalizar tal situação, começa a naturalizar que tem uma pessoa pedindo, pô, já dei para outra, não vou dar para essa, e tu começa a ficar, pô, já fiz minha boa ação de hoje, enfim, e eu acho que consequentemente, e aí no final do texto, que daí eu acho que choca um pouco, que ele vai para aquela questão que ele fala que, ele até cita, em algumas décadas, nós vamos estar nesse momento pós-capitalismo, e se for pensar em algumas décadas, todos nós estaremos aqui, que a gente vai ver um mundo em que ele sequer sabe dizer de selvageria, de barbáries. Então eu acho que refletir sobre isso é muito importante, porque eu acho que quando tu, bem como o Leonardo falou, tem pessoas que daqui a pouco querem virar uma inteligência artificial, que almejam isso, e de fato deve existir, né? Acho que é inerente do ser humano ser totalmente diferente, e deve ter pessoas que veem isso de uma forma extremamente positiva, solucionadora de problemas. Não é à toa que a gente discute por que não ver dessa forma, porque acho que grande parte vê assim. E eu acho que isso faz com que a gente necessite dessas reflexões, justamente porque acho que é muito próximo a nós essa perda gradual, de pouco a pouco, desse não reconhecimento, dessas outras questões. E eu acho que é naturalizando
pequenos estágios da nossa vida. Por isso que eu falei, por exemplo, eu estou hoje morando num bairro aqui em que saiu que o meu bairro é um dos bairros que tem uma grande quantidade de mendigos, de pessoas de rua e tudo mais. E essa é uma coisa que pelo menos intriga, mas intriga os moradores que, poxa, por que no meu bairro? Mas não intriga naquele, pô, tem muito morador de rua. E eu acho que isso também é uma questão do não reconhecimento do humano, entendeu? Talvez eu acho que sai um pouco desse não reconhecimento das redes, não reconhecimento virtual, mas do não reconhecer o outro como igual, que tem que ter condições básicas olha, eu ia falar sobrevivência, mas de vivência tão igual a ti. Acho que só um insight assim inicial. Silvana, estava inscrito. Ok, bom dia a todos e a todas. Gente, quanta riqueza de informações para a gente refletir a partir dos nossos territórios, nossos locais de fala, de escuta. E eu aqui do Nordeste, Bruna também do Nordeste, não é isso, Bruna? E a gente se mistura aqui. Esse é um lado bom desse momento, dessas tecnologias, nós estarmos aqui interagindo, né? Olho no olho, voz com voz, refletindo essas interseccionalidades que esse texto traz assim, de forma magnífica. É um texto muito aberto, né? E a gente filtra muitas coisas. E entre esses pontos que o Matheus falou agora, que também já foi reportado pelo Jean, e pela Bruna e pelo Leonardo, né? Eu gostaria de pontuar o seguinte contexto. Esse nosso olhar, esse nosso rosto, essa nossa voz, como o autor comenta lá no seu prefácio, né? Inclusive, ele diz que o capítulo 3 é o âmago, né? É a essência de toda essa escrita dele, vamos dizer, resulta nessas reflexões que foram pontuadas agora pelo Jean e pela Bruna. Não que as outras leituras que foram precedentes não deixam de ser importantes, mas ele ressalta, ele faz essa ênfase, né? Que é essa questão essa nossa solidariedade. Então, esse olhar, esse rosto, essa voz, se volta para esse espaço cibernético, esse espaço da internet. E aí eu pego licença a falar do Matheus, a questão que ele exemplificou agora dos mendigos. Então, a questão dos mendigos é uma realidade, vamos dizer, presencial. Como estão os meninos de rua aqui nos sinais de São Luís, por exemplo, eu creio que essa realidade em todo o país, né? Os pedintes que ficam, a gente para no semáforo. Essa realidade, ela não está na rede social. Essa realidade não é nos mostrada. Então, quando a gente imersa dessa forma, vamos dizer, compulsória de ficar nas redes, né? E as redes nos puxam, elas nos atraem, como se fosse uma luz, nós fôssemos as mariposas, e nós ficamos ao redor dessa luz e abstraímos as nossas realidades sociais, que historicamente estão impregnadas de racismo, de machismo, de transfobia, de homofobia. Nós esquecemos dessa realidade, porque a realidade virtual ela nos apresenta um outro contexto, uma outra configuração, é como se fosse um brinquedo, como alguém pontuou, né? Foi você, Leonardo, não foi? A questão do brinquedo colorido. É um brinquedo colorido que faz uma grande abstração na nossa forma de atuar humana. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. O autor também se reporta, lá no prefácio, linkando também com o capítulo 3, agora recém-refletido, que essa docilidade, ele fala essa expressão, essa docilidade, essa passividade, ela começa lá, ela é mais incisiva nos Estados Unidos e na Europa, e que na África e no sul global ainda são movimentos ainda de resistência. Então, a gente tem que refletir que nós estamos, segundo o autor, ainda na resistência a esse paradigma do complexo cibernético. Então, nós temos chance ainda, vamos dizer, nós podemos redirecionar. Não me perguntem como é que seja possível. Mesmo porque, pontuando com essa questão do Estado juiz, né, do Estado jurisdicional, linkando a leitura, por exemplo, agora nós temos, de conhecimento de todos, o inquérito das fake news. Veja só, está na Corte Suprema, né, essa questão do inquérito das fake news, que resultou de todo um processo que eu não vou me alongar agora, mas nós sabemos que isso resulta
da atuação desse complexo cibernético dentro da atuação política, nós, enquanto exercentes da nossa cidadania. Quantas informações, e esse processo não parou, e como alguém pontuou, isso não acontece de dia para a noite, isso é uma onda que vem que a gente nem se apercebe, e estamos imersa nessa onda, e ao mesmo tempo tentando sair dessa onda para refletir um patamar além. E isso é que nos faz, vamos dizer, estudiosos, pesquisadores. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo essas reflexões, porque isso está no nosso dia a dia, isso não está distante, está no dia a dia e toda hora estamos imersos nisso. Essa seria a minha consideração. Oi, gente. Estava aqui escutando e tomando nota dos apontamentos de vocês. E primeiro cumprimentar, né, o Jean e a Bruna pela exposição, dizer que a gente está encerrando esse ciclo, né? Então, a gente trabalhou num sábado com o primeiro capítulo, num outro sábado com o segundo, e agora, então, com esse terceiro, que a gente tem uma noção do todo. Eu queria propor para a gente um exercício agora. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem. Assim como eu fiz o comentário na semana passada a partir do início e do fim do capítulo 2, né? Eu queria que a gente começasse aqui, e a Bruna pegou isso e iniciou a fala dela puxando essa epígrafe, a epígrafe do Alexander Kluge, que diz: nesta sociedade que se desintegra, a esfera pública e a esfera da intimidade atrofiam lado a lado. A Bruna começou citando a partir dali desse texto, né? Desse trecho. A gente precisa aqui apontar esse cara, o Alexander Kluge, citado aqui na abertura. Ele é um cineasta e ele tem um animal de estimação que ele curte muito. E problematiza essas questões, né, no cinema, nos textos, enfim, na crítica. E é por aí que eu queria começar. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que a gente faz para compartilhar aqui. Opa, dei uma esquecida, lembrei. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Vocês conhecem aquela fábula dos 7 sábios e o elefante? Ver se vocês visualizam aqui esse elefantezinho. Tem essa imagem, essa outra aqui, ó. Eu acho que esse terceiro capítulo, ele sintetiza, né, a mensagem do Jonathan Crary aqui no texto. Os 2 primeiros capítulos, ele vai explicar e expor o que é esse complexo internético, né? E ele vai defender, claro, ele fala de uma forma assim bem disruptiva, radical, né? Não há futuro offline. Na verdade, não é que ele esteja defendendo que todos nós possamos, né, da noite para o dia sair, né, e ficar offline. Não é disso, mas ele quer nos provocar, né? Por que o elefante? Por que abrir com o Alexander Kluge, um cineasta que tem essa figura do elefante, e aí a gente pode pensar nessa metáfora aqui, nessa fábula. Por que isso? A gente pode questionar, será mesmo que os nossos ouvidos, será que o som, né, é o nosso principal sentido, superior aos olhos? E mais, será que a nossa pele é o maior órgão humano mesmo, né, metaforicamente? Então, vamos prestar atenção aqui nessa imagem, acho que para a gente fechar. Existiam 7 sábios, né, cegos, que eram sempre questionados, né, sobre os fatos, sobre as questões, sobre os direcionamentos de uma determinada sociedade, né, e eles estavam sempre competindo entre eles para saber quem tinha a razão, quem detinha a verdade. E numa dessas discussões, o 7º sábio, então, se aborreceu e foi embora para as montanhas, né? E, enfim, né? E ficou lá,
nas montanhas, e no retorno dele, quando ele parou de refletir, ele chegou e estavam 7 sábios em torno de um animal que ninguém sabia o que era. E eles estavam, então, tentando identificar o que era isso, né? Então, um chegava, tocava, né? Porque eles só conseguiam ouvir e conseguiam tocar. Né? Então, um pensou, é muito parecido com uma parede. O segundo vai dizer, não, é parecido com uma lança, né? Tocando no chifre ali. Né? O outro, não, é muito parecido com uma cobra, né? Tocando lá na cauda. O outro, é muito parecido com um abano, é muito parecido com uma árvore. E assim eles ficavam ali tateando, né? Tentando compreender o todo pela parte. Né? E aí o sexto sábio lá, irritado, diz, tá todo mundo errado, né? Isso é uma corda, né? Tocando lá numa determinada parte. E aí chega o sétimo sábio, passa uma criança por ele, e ele pergunta para a criança, né? Pede para a criança, desenha para mim aqui no chão o que você está enxergando. E aí, quando ele desenha, né, ele visualiza lá o todo, né, a partir de uma parte. Né? Ou seja, tudo isso para a gente problematizar e pensar que será que a gente não está tateando, né? Será que a gente não está tomando só uma parte? Tá? E quando a gente está na internet, a gente só acessa partes. Tá? Numa entrevista, o Kerry é questionado sobre os grandes movimentos sociais, né, desencadeados pela internet. E olha o que ele diz: esses movimentos sociais aconteceriam sem a internet. Só que aconteceriam de outro jeito. Tá? Porque nós continuamos com a capacidade de perceber a realidade. Tá? Porque aí vai dizer, não, mas a internet potencializa os fenômenos e joga para dentro da rede e dá dimensão. Tá? Ou seja, talvez a internet não modifique o que aconteceria, os movimentos sociais, os clamores, né? Então, para a gente problematizar essa coisa da parte e do todo, né? Já que esse é o último capítulo dele, que é onde ele vai, então, trazer os encaminhamentos. E aí, olha só, eu acho que a página 75 em diante, ele faz o fechamento. Tá? Esteticamente no livro até sugere que é a conclusão. Ele vai falar dessa psicopatologia, que é a celularização do espaço público. Lembrando que celular, né? Celular é um elemento pequeno do todo, né? É uma célula, né? E ele vai ainda citar o Paulo Virno, dizendo que o animal humano é capaz de não reconhecer outro animal humano como alguém de sua própria espécie. Os casos extremos do canibalismo aos genocídios coloniais e europeus são um atestado poderoso dessa possibilidade permanente. Para Virno, esse não reconhecimento é o limite a partir do qual a possibilidade da existência de uma sociedade começa a desmoronar. Na medida em que a gente começa com os discursos de ódio, né, ou com utilização desse aparato tecnológico para manejo do desejo, né, do direito do outro, talvez a gente já não esteja reconhecendo o outro como outro. E aí a gente está objetificando. Tá? Então, o outro já não é mais um outro eu. Né? Ele é uma coisa, ele é coisificado. Adiante ele vai dizer o seguinte: é notável que em um momento de perigos sem precedentes para o futuro do planeta e para a própria sobrevivência de humanos e animais, tantas pessoas optem por se confinar voluntariamente em armários digitais, dessecados e concebidos por um punhado de corporações sociocidas. Rotas para um mundo diferente não serão encontradas nas ferramentas de busca da internet.
A internet não tem potencial criativo e ele vai defender que a inteligência da máquina não adianta de nada. A aprendizagem de máquina, ela não nos auxilia. Ela é um aparato, ela está aí, mas ela não nos auxilia para construir condições de possibilidade para problemas necessários enfrentados pela sociedade de agora e do devir. Há reservas enormes, ele continua ali, ó. Só para a gente sublinhar essas questões, que eu acho que esses pontos que são bem importantes. Há reservas enormes de conhecimento e de ideias de todas as eras, sobretudo no sul global e entre os povos indígenas, a respeito de técnicas de subsistência e do cultivo da comunidade que precisam ser recuperadas e adaptadas às necessidades do presente. A gente falar dos epistemicídios, né? Da quantidade de conhecimento que está sendo soterrado hoje, porque eles não são úteis num contexto em que só vale aquilo que é útil. Útil para quem? Né? Para um modelo de pensamento capitalista neoliberal que tem só 200 anos na história. Ou seja, a gente viveu antes disso e sobreviveu muito bem. Então, estratégias realistas de resistência também exigem a invenção de novos modos de vida. É preciso que haja uma reformulação radical do pensamento sobre quais são as nossas necessidades, sobre a redescoberta de nossos desejos, para além da enxurrada de anseios superficiais que são movidos de modo tão interessante. Ah, então, isso ele vai fazer bem no fechamento ali, e eu queria, de novo, no capítulo anterior, estou falando demais, eu sei, a gente citou autores que eles haviam citado, que ele havia trabalhado, e nesse eu encontrei um texto super antigo, que há muitos anos eu não ouvia ninguém falar, e quem me indicou ele foi um professor que eu tenho muito carinho, que lamentavelmente faleceu no início da pandemia, foi o professor Albano, Pepe, que é esse textinho aqui, ó, Eu e Tu, do Buber. É um filósofo que dialogou contemporâneo de Gadamer, Heidegger. É um texto incrível, né, que ele vai falar dessa existência relacional. Né, é um texto muito forte de fenomenologia, né, vai dialogar com Merleau-Ponty, com Heidegger. E aí tem um trechinho, aí eu fui buscar, porque o bacana da gente marcar os textos, né, aí eu sempre fico num dilema, marco ou não marco o texto, aí começo a marcar e desisto de marcar, aí paro de marcar, começo a anotar, mas esse aqui era numa época que eu marcava. E ele vai falar do encontro, e o Crary problematiza muito o encontro, né, o face a face, e como na internet não há o encontro, porque eu não, né, a própria coisa da tela, agora aqui eu não me enxergo, eu enxergo vocês, né, para simular justamente a situação do encontro, mas a grande maioria das vezes, quando a gente está, né, em redes sociais, quando a gente está postando, conversando, aquela questão que a Bruna falou, a gente se enxerga, né? Então, é uma relação da gente com a gente mesmo e a gente está objetificando o outro também, né? Então, aqui ele fala, né, sobre o face a face que se realiza através do encontro. E, enfim, tem várias coisas ali, esse é um texto que a gente podia pensar em ler também. Ele vai dizer ali, ó, devemos estar alertas ao equívoco de atribuir ao tu, em Buber, o significado simplista de pessoa e ao isso, o significado de coisa, objeto. Porque aí o isso tem um significado na psicanálise, né? O isso, a psicanálise é o inconsciente. Né? Então, toda vez que eu encontro um objeto e trato dele, aqui para nós, esse objeto seria o texto, né? A norma, a regra. Né? Ou então o fato, o fenômeno, o problema jurídico, né? A violação de um direito, ou a iminência da violação de um direito, para nós pode ser um objeto a ser analisado, ou pode ser um outro a ser analisado. Tá? E em sendo um isso, talvez diga de mim também, né? Ou diga da sociedade. Tá, deixa eu ir devagar, senão eu atropelo tudo, né? E vocês ficam tudo... Vamos lá. Então, ele vai falar, e o Crary vai dizer isso também, que existem duas formas da gente, né, realizar a nossa existência no mundo. Uma é a relação eu-tu, e a outra a relação eu-isso. Tá? E isso pode se dar de uma forma, né, para construir subjetividades, ou de uma forma de, enfim, da gente, de forma solipsista,
porque esse texto do Buber fala muito sobre solipsismo, né? De uma forma da gente ocultar o outro, né? Da gente se cegar. Então, a ideia do elefante ali, né? Eu não estou enxergando, tá? Eu estou vendo uma parte, né? E olha, estou vendo essa parte com o tato, né? Que é o maior órgão humano. Teoricamente, o maior órgão humano seria capaz de ter a compreensão do todo. Pois não, né? Então, a complexidade que é essas relações. A Bruna queria falar ali, eu queria que a gente pudesse pensar sobre essa questão da parte do todo, que é algo que está lá em Pascal, né? De como a internet talvez nos dê acesso, né, somente a uma parte do elefante, né? E que essa parte do elefante também está muito comprometida com aquilo que eu sei, com aquilo que eu compreendo do mundo. E que talvez estejamos todos diante de um grande elefante só tocando no rabo, ou só tocando na tromba, ou só tocando no chifre. Diga lá, Bruna. Você é bem pontual. Uma fala do Léo, quando ele traz que temos hoje os seres humanos tentando se igualar, por exemplo, à inteligência artificial, e se pararmos para pensar, eles tentam fazer um ser humano através da inteligência artificial, porque temos que perceber a dimensão do quanto temos uma conexão de neurônios no cérebro bem que ainda não se tem uma dimensão do que podemos alcançar, estudar e pesquisar. Então, estamos querendo ser algo que tem a nossa imagem para criar, que é a inteligência artificial, inclusive, utiliza facetas nossas, né? Outro ponto era quando a professora Ângela ela tratou de estarmos objetificando as pessoas. E eu me recordei de uma série, na verdade, um episódio específico, né? Porque a série Black Mirror, ela traz crítica à sociedade e os episódios, eles não são uma sequência, cada um trata de algo pontual. E esse é o episódio 4 da temporada 4, que é o chamado Hang the DJ, porque é uma expressão em inglês em que o DJ ele toca uma música inapropriada e sugere que todos enforquem ele para essa música parar de tocar. O que acontece? Eu vou dar um spoiler, mas eu acho interessante assistir e trata bem essa parte de objetificação. É porque as pessoas elas vão buscar relacionamentos amorosos através de um aplicativo. E nesse encontro, o aplicativo dá quanto tempo você vai conviver com essa pessoa. E nele tem um casal que queria ficar mais tempo, porém o aplicativo dá pouco tempo. Ele tem que conviver com outras pessoas, não pela escolha do indivíduo, mas tratando aquele outro como objeto, fazendo uma interseção entre interesses, gostos, enfim, qualquer outra característica entre um indivíduo e outro. E qual é a ideia crítica, né? De que essas duas pessoas que estão descontentes não deixem o sistema tratar todos como objeto e fazer essa junção de casal. Que aquele casal descontente vá ali e quebre esse sistema para poder se movimentar. E é exatamente isso que acontece com relação a esse casal que quer ficar junto, se identificam, mas o aplicativo não identificam eles como casal, né? E eles tentam fugir desse sistema. Então, é exatamente o quanto essa crítica, né, de estar objetificando o ser humano a todo tempo e até que ponto vamos chegar. Quando em uma parte das minhas falas eu falei sobre preocupar, principalmente com relação à minha filha, é porque se vocês forem pensar anteriormente, a gente tinha aquilo na escola de, vamos preservar o meio ambiente assim para deixar para a geração posterior daquela forma. Hoje, talvez a gente não se preocupe tanto achando que lidar com a criança e com o que ela absorve do que é real e do que é o mundo não seja tão importante. Temos que pensar, gente, como é que vai estar a sociedade daqui a 50 anos? Se hoje a gente consegue se reunir para conseguir debater isso daqui, é porque eu acredito que estamos em uma transição. Mas e uma criança que está ali só recebendo esse meio, está naquele meio, como o Léo trouxe aquele momento, elas estão sendo induzidas por músicas, jogos, desenhos,
elas vão se tornar pessoas críticas em algum ponto, ela vai desenvolver esse lado dela crítico, ou ela vai passar a vida inteira, desde o seu nascimento, induzida a algo, entendeu? Então, é exatamente isso, sobre o objetificar o ser humano. E isso impede que a gente realize o encontro, né? Ou seja, não é possível, né? Até anotei aqui, ó, a experiência relacional e o direito parte da possibilidade de uma experiência relacional. O direito é um espaço que a gente construiu, ela é uma plataforma civilizacional, né? O direito é uma plataforma civilizacional para que a gente possa ter experiências relacionais potencializadoras, né? E não existe a possibilidade de uma experiência relacional que se dê de forma solipsista. E eu posso me relacionar solipsisticamente com o tu ou com o isso. Ou seja, né, com o outro, e esse outro, um outro sujeito, ou com o eu mesma. Então, esse ensimesmamento que se dá, e a gente já falou sobre isso em outros encontros, o cuidado, né, de que a gente observe que muitas políticas de reconhecimento hoje se dão a partir do em si mesmo. E eu não me relaciono com o tu e nem com o isso. Tá? Então, para a gente observar como muitas vezes discursos são apropriados por esse tecno, como é que ele chama, né? Esse tecnocapitalismo. Né? Porque ele usa até aquela expressão, eu li agora aqui, sociocidas, né? Empresas sociocidas, né? Que forjam a subjetividade dos que se ocupam apenas da sua imagem e dos seus feitos. Né? Isso talvez seja a chave para a gente compreender a financiarização, a monetarização das emoções e do aprofundamento, né, da captura dessa humanidade pelo capital no âmbito do neoliberalismo contemporâneo. Então, e veja como o direito tem que se ocupar disso, nós juristas temos que estar atentos disso, porque essas demandas vão chegar no Poder Judiciário. Né? E quem julga não são máquinas, né? São humanos. E ainda que através de máquinas, né, possam potencializar a sua atividade, lá na origem tem compreensões e conceitos humanos. Né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, de como a experiência, anotei aqui, né? Como a experiência relacional não se dá de modo solipsista, seja na relação com o tu, seja na relação com isso. Então, a importância do encontro e que os processos judiciais sejam momentos de encontro com o outro. Né? E aí, se a gente pensar, né, Matheus, de pensar no processo como potencializador disso, é pensar num contraditório autêntico, né? No contraditório como possibilidade de convencimento do juiz. Percebe que esses pequenos ajustes que a gente faz, né? Ontem na reunião do mestrado eu ainda falava, né? Que a gente precisa mais do processo como uma garantia, do processo como encontro, do que um processo como procedimento meramente. Né? Mais Gadamer, menos Luhmann, né? Então, do processo como um lugar de encontro autêntico. Né? Diga lá, Silvana. Só uma pequena contribuição. A gente está num processo agora no Brasil, como todos sabem, de regulamentação das redes sociais. Então, esse debate já chegou, né? A gente sabe da complexidade disso e dos grandes interesses que está tendo muitos conflitos de interesse em relação, principalmente, às chamadas Big Techs, mesmo porque, apesar do Brasil estar no sul global, mas está na estrutura capitalista da monetarização de ganhos nas redes sociais. E o Brasil se apresenta como um grande chão, né, de lucratividade para essas Big Techs. E
e passar por esse momento, como a Bruna falou, estamos num momento de transição, Bruna, e se você me permite, nós estamos aqui, quiçá há 100 anos, as pessoas que estarão também estarão em momento de transição, como já dizia Karl Marx na leitura, abertura também do capítulo 2, e naquele momento histórico, ele estava num grande momento de revolução tecnológica, do que acontecia, né, com a Revolução Industrial. Lá também ele estava no momento de transição, e aí nós recuperando a leitura 100 anos depois, e estamos em eterno momento de transição. Faz parte do nosso caminhar, faz parte dessa busca, né? Embora, vamos dizer, que o autor pontue, né, pela teorização dessa busca, dessa pseudociência de um futuro melhor, mas eu acredito, vamos dizer, não sei quando e nem como, esse futuro melhor tende a chegar, porque senão não tem sentido a gente estar aqui, né? O caminhar humano, ele sempre prima no seu passado, no seu presente, no seu futuro, para esse melhor. E o que é esse melhor? Né? Em cada momento histórico que vivemos, vem as melhorias tecnológicas, né? Vamos dizer, as estruturações de bem-estar, de qualidade de vida, mas do ponto de vista material, em que continua a mesma saga de parte da humanidade se apropriar disso e outra parte não. É sempre essa dicotomia, né? Seja por qualquer meio de produção, de qualquer estrutura de poder econômico e político que a gente já vivenciou ou tende a vivenciar. E aí eu tomo a liberdade de verificar aqui, pela leitura do livro, que essa grande bolha que, nesse momento, nós estamos imersos de forma transitória, como pontuou a Bruna, é a questão neoliberal, o próprio autor aponta, né? Sempre tem uma sustentação econômica, né? de uma estrutura, né? De monetarização, de se apropriação de riquezas, e que resulta nessa produção. E nós estamos dentro, nesse momento histórico, dentro dela, dessa grande bolha. Não sei se mais alguém gostaria de falar, se a gente pode encaminhar para finalizar a atividade. Alguém mais teria interesse de contribuir alguma coisa? Eu acho que a partir de tudo que a gente falou, né, a gente pode se encaminhar para finalizar, então, esse momento de beta. Eu acredito que a gente conseguiu aqui debater, através de uma leitura, inúmeros fatores, né? A professora Ângela trouxe ali, para finalizar, o exemplo do elefante, né, que traz de identificar apenas partes e depois identificar o todo. E daí eu já me remeteu para a ideia de regulação da inteligência artificial, né? Como é difícil falar desse tema, sendo que eu ainda acredito que a gente tateie somente uma parte, né, do elefante. E aqui a gente falou inúmeros assuntos, a gente falou, a professora daí acabou falando sobre a relação eu e tu e eu e isso, que também é um ponto bem importante. Eu percebi que a Ju colocou lá no grupo lá do WhatsApp, do grupo de pesquisa já esse texto, eu e tu, né? A gente falou sobre as minorias, a gente falou sobre a população indígena, a gente falou sobre negros, a gente falou sobre a população que habita as ruas, né? A gente falou sobre trabalho, sobre a relação de trabalho. A Maria falou na parte 2 ali, junto com os colegas dela, né, sobre a relação de trabalho, que as pessoas trabalham na internet por muito tempo, né? A gente falou sobre inúmeros fatores através dessa leitura. Então, ela despertou uma reflexão muito importante, e essa é a importância de um grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, hoje a gente está aqui nesse momento, é um sábado, né? E a gente está aqui debatendo sobre um livro que a gente leu. Mas também, se não existisse os grupos de pesquisa, se não existissem esses momentos de reflexão, né, muitos de nós, talvez, não teríamos acesso ao livro, não teríamos acesso à leitura e também não teríamos como compartilhar essa leitura para as demais pessoas, porque, né, esse material vai ficar no YouTube, vai ficar disponível,
né? Então, a gente vai contribuir de alguma forma, né? E o grupo de pesquisa a gente falava numa disciplina do mestrado sobre isso, são pequenas pessoas, pequeno grupo de pessoas, sendo redundante, que acabam contribuindo de forma significativa para estudos e para gerar uma reflexão, né? Tem um artigo de uma professora, por exemplo, da universidade, que é de 2007, ela falava de discurso de ódio. E o discurso de ódio começou a ser falado no Brasil em 2018. Então, as reflexões que a gente traz aqui são reflexões atemporais. A gente já está pensando nos reflexos do futuro e no que o Poder Judiciário vai conseguir trabalhar sobre isso, porque, como a professora falou, essas demandas elas vão vir, né, para o Poder Judiciário, elas vão adentrar como um problema social, né, é inevitável. Então, acho que eu encerro por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? A gente finaliza esse beta perpétuo nesse momento, né? Esse link, hoje de tarde, provavelmente já estará disponível lá no YouTube para quem quiser assistir, né? Então, agradeço muito. Bom final de semana para todos e até uma próxima. Tchau, pessoal. Até mais.